Sejam bem-vindos a mais uma edição do meu canal e hoje eu estou trazendo para vocês aqui como é que se faz definitivamente para passar na prova de moto, de uma vez por todas. Trouxe um grande amigo meu que é especialista em exame de moto, categoria A, e ele vai estar dando uma dica pra gente. Valeu, eu vou fazer o uso do drone também. Espero que gostem do vídeo, não deixe de se inscrever, deixar um like e ó, até a próxima. Bom, trouxe meu amigo aqui, o Gaúcho, especialista em categoria A, né? O cara manja muito, índice de aprovação altíssimo. E eu tô trazendo para vocês aqui hoje como é que a gente faz para passar definitivamente na prova de moto. Eu queria saber o seguinte, Gaúcho, como é que a gente faz, assim, o que de eliminatório, o que elimina de imediato na prova? Então, falta eliminatória. Você não afivelar corretamente o capacete e não baixar a viseira. São os dois pontos fundamentais no início de prova. Tocar faixa. Tocar faixa é 3 pontos, não é uma falta eliminatória, mas 3 pontos é o máximo que você pode perder numa prova. A respeito do... Mas o quê? Onde é que o pessoal mais erra? Então, o pessoal que já tem um pouquinho mais de habilidade, corre muito risco de não baixar a viseira. Outro ponto também que é fundamental, que é uma falta eliminatória, é abarroar os cones, tocar no cone. Isso também é uma falta eliminatória. São duas coisas que acontecem muito nas provas práticas. Então só até 3 pontos que a pessoa pode perder, mais nada? Isso mesmo, só até 3 pontos é o máximo que a gente pode perder na avaliação prática. E qual, assim, o que mais acostuma acontecer na dia de prova? A galera fica mais reprovada? O normal é o nervosismo, né? Então as pessoas, quando escutam o pronto do examinador, já querem botar a moto em movimento e às vezes não prestam atenção naqueles detalhes que são os fundamentais, que é a viseira, né? Arrancar com a moto e deixar a moto morrer, porque quando você deixa a moto morrer antes da faixa, não é uma falta eliminatória, mas depois da faixa é uma falta eliminatória. E também tocar nas faixas. Às vezes acontece do aluno bater abarrado no cone e eu tocar na faixa 2 vezes. E as reduções? Redução de marcha, errar? Redução de marcha é 2 pontos se fizer uma marcha incorreta ou fazer uma redução de marcha incorreta. A moto não pode passar por cima da faixa, mas ele pode passar por cima da faixa. E a moto não pode tocar no cone e ele também não pode tocar no cone. Ah, tá. Então nem a moto, nem o candidato pode tocar no cone. Exatamente. Se tocar, é eliminatório. Se tocar aqui no final do percurso é falta eliminatória. Entendi. E o exame, tecnicamente, ele é igual tanto na Cidade das Crianças como na Tubiacanga, como na Ilha do Governador. Campo Grande, todos os lugares são iguais. Então, o treino que ele faz aqui é exatamente o que ele vai fazer na prova. Com certeza. A pista ela é totalmente adaptada para percurso de prova. Então, esse percurso que você fez agora, fazendo o vídeo com os candidatos, ele é exatamente igual ao da prova. Entendi. Então, o que reprova mesmo é como se fosse na habilitação B, né? O teu estresse, o nervosismo, falta de atenção, nervosismo, e tudo isso gera em relação ao nervosismo, né? Falta de atenção, porque automaticamente, se o candidato não tem uma atenção pré-determinada em relação à avaliação, automaticamente alguma coisa vai acontecer de errado. Então é só seguir aquilo que é instruído. Você acredita que seja mais fácil, de repente, o candidato, a pessoa, né, o candidato à CNH, a tá decorando isso daqui? Decorando não, a palavra até feia, mas tipo assim, está fazendo de uma forma em etapas, ele aprende. E quando, assim, faz um pedaço, depois ele aprende a fazer outro, ou ele tenta fazer tudo de uma única vez? Porque eu, quando estou dando aula de categoria B, quando levo o pessoal, principalmente lá para a Cidade das Crianças, que é um percurso um pouco maior do que Tubiacanga, enfim, qualquer um outro, eu sempre falo, ó, da baliza até a primeira parada obrigatória, da primeira parada até a segunda, da segunda até a terceira. Você tem esse mesmo critério aqui ou é de uma única vez? Isso? Júlio, isso aí varia de instrutor para instrutor. Eu adoto esse mesmo sistema que tu está falando. Eu participo para o aluno por etapas. Eu começo por uma etapa, que é a parte mais fácil, é uma das partes mais difíceis, o cone e o 8. Então, automaticamente, eu deixo o aluno à vontade, inicialmente, para conhecer a moto e o percurso. E depois, sim, aí depois eu vou começando a passar o grau de dificuldade para ele. Então, na realidade, as partes mais difíceis a gente deixa para o fim. Por quê? Porque automaticamente ele já vai estar ambientado com a moto e com a pista. Entendi. E se o candidato, eu já peguei na verdade, mas eu quero saber o que tu acha disso. Quando a pessoa não sabe nem andar de bicicleta, não tem equilíbrio e quer tirar habilitação a CNH categoria A, como é que a gente deve proceder? Como é que você procede com o candidato nessas condições? Então, a gente não traz para cá para a pista. Na realidade, a gente tem uma pista aqui do lado, na rua que é ao lado, a gente faz um treinamento de equilíbrio. A gente dá uma orientação para o aluno e tenta passar para ele a melhor forma para que ele consiga pegar equilíbrio. Porque na realidade a moto ela vai fazer com que você
tenha tranquilidade a partir do momento que você entende aquilo que tem que ser feito. Então, a partir do momento que você entendeu aquilo que tem que ser feito, fica muito mais fácil e mais tranquilo. É claro que é bem mais difícil para aquele candidato que não tem noção nenhuma, que nunca andou de bicicleta. Mas a gente trabalha muito, a gente anda agarrado na parte lateral da moto. Tem gente que tem medo de tomar tombo, mas isso é uma coisa meio que inevitável. Uma hora, inevitavelmente, vai acabar acontecendo. Até nós que temos experiência, certamente já aconteceu alguma situação. Eu mesmo já tomei 2 tombos violentos de moto, inclusive. Então não tem o que fazer. Então é a situação. Desde pequeno a gente aprende que é cair para levantar. E é assim que funciona. Bom, pessoal, procedimento básico para quando nós formos fazer a nossa avaliação prática. Primeiro passo, ajustar o capacete corretamente. O capacete consiste em 2 coisas, muito importantes, e todas elas são falta eliminatória. Ajustar a joglar. O ajustar a joglar, ele tem que ser de uma forma que, quando o examinador visualizar, essa parte não saia do seu queixo, sob pena de falta eliminatória. Então ajuste ela bem, afivele e baixe a viseira. Não que isso seja uma coisa obrigatória, mas para procedimento de prova é muito importante nós já estar com o capacete pronto antes de subir na moto. A partir daí, subiremos na moto, recolhe o descanso lateral, liga a moto no start. Liga a moto, ajuste os espelhos e visualize se o farol está ligado. Mesmo que o farol da sua moto ele acende automático, você tem a obrigatoriedade de visualizar, porque se queimar o farol, você não tem como saber sem fazer esse movimento. E a partir do momento que você estiver pronto, o examinador vai dar a liberação para vocês entrarem em movimento no percurso e mostrar o restante do percurso caminhando para vocês. Então, pessoal, aqui nós vamos colocar a moto em movimento. Nós temos que aguardar o pronto do examinador, a liberação dele para que a gente coloque a moto em movimento. Nós vamos estar em primeira marcha e nós temos a obrigatoriedade de, em seguida, passar para a segunda marcha. Então, nós vamos colocar a moto em movimento. Lembrando que nós temos a obrigatoriedade de vir pela direita do primeiro cone, fazendo o zigue-zague, e passar para a segunda marcha a partir do primeiro cone. Então nós vamos passar a marcha aqui. Um dado muito importante: quanto mais próximo do cone nós passarmos, nós vamos correr riscos. Qual o risco que nós vamos correr? De cometer uma falta eliminatória. Na faixa, nós cometemos uma falta de 3 pontos se nós passarmos por cima da faixa. Então, automaticamente, o que é o mais importante? A gente correr risco de cometer pontos não eliminatórios. Então nós vamos passar para a segunda marcha e nós temos que, no segundo cone, já estar com a embreagem liberada. É obrigatório estar com a embreagem liberada a partir do segundo cone. Nós vamos fazer o zigue-zague, lembrando do dado muito importante que eu estou passando para vocês, que é não cometer nenhuma falta eliminatória. Então, quanto mais distante do cone, melhor vai ser para a gente não vai correr riscos. Depois de terminar o traçado dos cones, em seguida nós vamos ter o pranchão. O pranchão nós temos a obrigatoriedade de cumprir toda a extensão dele por cima do pranchão. Se acontecer de nós cairmos lateralmente do pranchão, ele já passa a ser uma falta eliminatória. Então nós temos a obrigatoriedade de transpor todo o pranchão por completo. Então o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Depois que sair daqui, de lá até aqui, nós vamos utilizar somente a aceleração da moto. Saindo daqui, nós vamos dar uma leve acelerada e pegar um ponto fixo à frente para que a gente consiga transpor toda a extensão sem problema. Se você olhar para baixo, a gente corre risco de cometer uma falta eliminatória, que é descer lateralmente. Então, se você pegar um ponto fixo à frente, acelerar a moto com leveza, automaticamente a gente vai conseguir transpor toda a extensão sem correr riscos. Então, concluindo a parte do pranchão, à frente nós vamos ter o sonolizador. O que é um sonolizador? É uma parte que vai diminuir a velocidade da moto. Por quê? Você está dando velocidade e aqui, quando você passar pelo sonolizador, a moto vai diminuir automaticamente a velocidade.
Lembrando, um dado muito importante, só tem um ponto que você pode frear a moto, que é no final do percurso. Durante toda a extensão do percurso, vocês não podem de forma alguma frear a moto. Então, chegando aqui, passamos pelo sonorizador, nós vamos chegar na parte da indicação, setas. Então nós vamos dobrar para a direita, seta para a direita, você vai deixar a seta ligada, porque você dobrou uma vez para a direita, segunda vez para a direita e terceira vez para a direita. Então essa seta se mantém de lá até aqui ligada. Quando você chegar aqui, seta para a esquerda, porque nós vamos fazer uma conversão à esquerda. Então você pode ligar diretamente a seta de um lado para o outro, não precisa desligar e ligar a seta. Chegou aqui, pessoal, seta para a direita. Por quê? Porque nós vamos fazer uma conversão para a direita. Partindo do princípio que nós ligamos a seta e nós não temos mais nenhuma conversão, a gente tem a obrigatoriedade de, antes do 8, desligar a seta. Então chegou aqui, desliga a seta. Sob pena de você entrar no 8, com a seta ligada, falta eliminatória. Uma seta ligada errada, é 3 pontos. Então, se você chegar aqui e fizer uma conversão incorreta, você já está saindo do percurso pré-estabelecido. Entrada no 8, pessoal. Como lá no cone foi pela direita, não deixa de ser a mesma coisa. No 8, nós vamos entrar para a direita. Nós vamos fazer a volta pela esquerda. Nós vamos fazer todo o contorno pelo lado direito para fazer o retorno para concluir o 8. Chegando aqui, pessoal, nós entramos inicialmente aqui, nós vamos concluir o 8. A partir do momento que nós concluirmos o 8, nós temos a obrigatoriedade de sair pelo mesmo ponto que nós entramos, para ir para o próximo passo da pista. Antes do próximo passo da pista, um dado muito importante, pessoal. No 8, quanto mais próximo da parte central nós andarmos, mais dificuldade nós vamos encontrar. Então, se vocês usarem as extremidades, menos movimento vocês vão fazer com o guidão, automaticamente mais domínio e equilíbrio vocês vão ter. Então, esse é um macete que a gente dá para que vocês tenham tranquilidade e facilidade, que é uma das coisas que o pessoal se encontra mais dificuldade de fazer a conclusão do 8. Chegando aqui, finalizando o 8, pessoal, nós vamos para a parte que eu acho que é a mais complicada, que é a parte de aumento de marcha, porque vocês sabem que desde o início nós estamos em primeira marcha, arrancando e depois passando para a segunda no restante da extensão. Toda a extensão em segunda marcha. Chegando aqui, nós temos que passar para a terceira, então mais ou menos aqui, saiu do 8, terceira marcha. Só que nós não vamos acelerar a moto. Por quê? Porque em seguida nós temos a obrigatoriedade de fazer a redução de terceira para a segunda, que nós temos a obrigatoriedade de fazer essa redução antes dessa primeira faixa. Passando a moto, entrando toda ela dentro desse espaço, nós vamos estar em segunda, nós vamos reduzir para a primeira. Chegando aqui no final do percurso, nós vamos parar em primeira, dado muito importante, pé esquerdo no chão. Uma coisa muito importante, pessoal, quando você for colocar a moto em movimento e parar a moto aqui, nós temos a obrigatoriedade do nosso pé ir diretamente ao chão. Ele não pode quicar. Se quicar o pé é uma falta eliminatória, tanto na arrancada, no início do percurso, quanto no final do percurso. Parou aqui, desce o pé direito, coloca a moto em neutro, desliga na chave, desce da moto e vocês vão empurrar a moto para finalizar o percurso. Finalização do percurso, como lá, como no 8 e como aqui. Tem a obrigatoriedade de ser pela direita do cone, sempre pela direita. Passou, cuidando para você não tocar no cone e a moto não queimar a faixa. Vem para o lado esquerdo, você pode pisar na faixa, mas a moto não pode tocar na faixa e nem no cone. Mesma coisa, você não pode tocar no cone e a moto não pode tocar na faixa. Esse dado muito importante, tá? Já aconteceu por ser final de prova, final de percurso, de aluno tocar no cone,
por estar empolgado, aluno sair da pista, tomar muito cuidado, pessoal. Isso aqui não é brincadeira, é uma coisa muito importante, aqui a gente tem que focar do início ao fim, dar importância a tudo aquilo que foi passado pelo instrutor. Automaticamente, a gente chegou aqui, pessoal, é a hora que você vai parar a moto, descer o descanso lateral e mexer no capacete. Você só vai mexer no capacete aqui no final. Você colocou o capacete lá e você vai mexer no capacete aqui e vai entregar para o instrutor. Bom, tá maneiro. Lúcio, valeu. Valeu, Júlio, um abraço. Obrigado. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Não deixa de se inscrever, hein? Valeu.